Você sabia que existe, todo mundo sabe que existe o bem e o mal. O bem é Jesus, o mal é o diabo. Os dois são espíritos. Deus fala somente na Bíblia. Não é como muitos dizem que é revelação. Ele fala na Bíblia. A verdadeira revelação está na Bíblia. E o diabo, que é o espírito, ele tem que usar alguém para ele poder trabalhar. Porque enquanto Jesus não buscar os dele, ele vai ficar agindo aqui. E um dos objetivos do diabo, quando ele usa as pessoas, é tentar fechar com as igrejas. Porque a pessoa que é inteligente, ela entende isso, que o único que tem vontade de destruir com as igrejas é o diabo. Porque o diabo, ele sabe que para ele não tem mais salvação. Ele não tem mais salvação, não. Então, quanto maior número de pessoas ele destruir, para ele é lucro. É por isso que está escrito em João 10 que ele veio para matar, roubar e destruir com a humanidade. Então, o objetivo dele é fechar com as igrejas. Então, uma das coisas que ele consegue, às vezes, fechar e afastar as pessoas de Deus é falando naquilo que mais que mexe com o ser humano, que é o dinheiro. Porque a Bíblia ela explica direitinho para quem tem entendimento, tem o Espírito Santo, ela entende. Claro que quem não tem o Espírito Santo fica mais difícil, porque o entendimento vem de Deus. E se a pessoa não tiver Deus, não tem o Espírito Santo, ela vai até chamar o pastor de ladrão que está roubando. Porque ela não entende que as igrejas precisam se manter abertas, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar pastor, tem que pagar a despesa de água e luz, manutenção, entendeu? Os filhos do diabo, eles não entendem isso, que a igreja tem custo, ela tem despesa, como qualquer empresa tem, qualquer trabalho tem, até uma dona de casa tem despesa. E ela proíbe o pastor de trabalhar fora. Lá em Timóteo 2, Deus pede para os pastores ser exemplo de soldado do quartel. Soldado, quando é chamado para o exército, ele não pode trabalhar fora. Ele tem que trabalhar ali. E ela não lê lá no livro de 1 Coríntios 9 que o pastor tira o sustento do altar, está escrito. É do altar que sai. Tudo isso, o diabo, usando a mente dessas pessoas que não têm ainda o Espírito Santo, começa a falar mal sobre dívidas da oferta, e dizendo até que Jesus era pobre, que nós não precisamos ser ricos, tá entendendo? Porque elas não têm entendimento, elas não têm o Espírito Santo. Veja o que diz aqui a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Diz assim: o Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele era rico, aqui está falando que ele é rico, rico, por amor de vós, se fez de pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecesse. Então Jesus, ele quer que nós todos seja até rico, porque não é pecado ser rico, entendeu? Não é pecado não, tá entendendo? Só tem que saber administrar, porque a Bíblia também diz o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Tem que saber administrar a riqueza, o dinheiro. A Bíblia diz, dá o que é de César e dá o que é de Deus. Você tem que saber administrar. E diz mais que pela sua pobreza, ele quer que nós enriquecesse. O Filho de Deus, ele desfrutava de toda a riqueza, de toda a glória, junto ao Pai, mesmo sendo Criador e possuidor do céu e da terra, ele se despojou de tudo, quer dizer, ele se desfez de tudo, até da própria vida dele, para se submeter à condição de homem e de servo, para padecer e ofertar a si mesmo a melhor oferta que existe até hoje. A melhor oferta foi quando o próprio Deus, que Deus é rico, Deus não precisa de dinheiro,
tá? Ele é dono do mundo, tá? Ele é o verdadeiro dono do mundo, tá? A melhor oferta que ele deu foi dar o filho dele como oferta a morrer na cruz por nós, porque se ele não morresse naquela cruz por nós, nenhum de nós teria salvação. Então, a melhor oferta que ele deu foi Deus. Ele deu o próprio filho como oferta, porque a oferta também não é só dinheiro, como diz a Bíblia, entendeu? Quando a pessoa ajuda a igreja com outras coisas, ela também está dando oferta, ela prega um prego na parede, ela vai à igreja, ela evangeliza, enfim, faz serviço geral para a igreja. É a oferta dela. E diz mais, ele se despejou de tudo para se submeter à condição de homem de servo para padecer e ofertar a si mesmo. Tá? Portanto, o Senhor Jesus, ele é a verdadeira oferta perfeita de Deus e o único sacrifício que é capaz de reinar a humanidade, tá? E dos seus pecados, na renúncia do Salvador. O homem pode encontrar a vida abundante em todos os sentidos. A pobreza do Filho do Altíssimo trouxe para nós uma herança incorruptível e riqueza duráveis e eterna, que por nós mesmos jamais nós íamos alcançar. Então, ele quer que todos nós sejamos ricos em tudo, em saúde, em dinheiro, tá? Ele trouxe uma herança incorruptível e a riqueza durável e eterna, que por nós mesmos jamais nós ia conseguir sem Deus, tá? Portanto, tudo que fazemos para Deus, seja físico e seja espiritual, é uma oferta que simboliza o Senhor Jesus. E esta é a razão da oferta ser tão santa e sagrada quanto a própria palavra de Deus. Aquele que a desconsidera, que enxerga com maus olhos, ou seja, do ponto de vista meramente financeiro, ainda não compreendeu a essência da vida cristã, sacrificar a própria vida em prol da vontade do Altíssimo. Então veja bem que quando a pessoa ela olha com maus olhos a oferta, o dízimo, ela está olhando o próprio Deus com maus olhos, porque Jesus, ele é a própria oferta. Jesus, ele não precisa de dinheiro, tá? Mas a obra dele precisa para ganhar alma, para expandir, para que o mundo todo conheça o Evangelho. Jesus disse, ide para o mundo todo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Como é que tu vai ir para o mundo todo com água no tanque do carro? O carro anda com água? O aeroporto dá passagem de avião de graça? Ele está dizendo ir para o mundo todo, não é só aqui na cidade. Lê a Bíblia. Você que é ousadinho aí, entendeu? Lê a Bíblia. Idem para o mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que ele vai pregar o evangélico sem dinheiro? Ei, você vê ou não vê a força que o diabo tem para usar as pessoas? Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, o diabo engana ela a hora que ela quiser. Porque a Bíblia está sendo bem clara. A oferta simboliza o próprio Senhor Jesus. Quando você dá uma oferta na igreja, você está simbolizando o próprio Jesus. Ele é a verdadeira oferta, tá? Que nenhum de nós vão dar os nossos filhos para morrer por nós. Deus deu. Deus não precisava ofertar porque ele é dono do mundo. Tudo depende dele. Não cai uma folha
de uma árvore sem permissão de Deus. Tudo. Ele é todo poderoso. Mas por que ele exige a oferta, o dízimo? Porque a obra dele cresça para ganhar o mundo todo para Jesus. Porque esse é o objetivo de Deus. É salvar a humanidade toda. Esse é o objetivo dele. Por isso que ele disse, ir para o mundo todo e pregar o evangelho. Não tem como tu pregar o evangelho com água no tanque do carro. E nem que o aeroporto lá vai te dar passagem aérea de graça. Tu vai ter que ter dinheiro. Para te abrir uma igreja, tu também tem que ter dinheiro. Entendeu? Então, cuidado para o diabo não te usar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria. Aquela sabedoria que ele deu para Salomão, peça para ele te dar também, porque está escrito lá em Tiago, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos liberadamente. Fique todos com Deus, em nome de Jesus Cristo.